tema dessa mensagem, irmãos, é um tema que a gente está sempre levando conta, prepara, faz a reflexão bíblica para preparar a mensagem. Esse tema é Jó, o eterno triunfo de Deus sobre Satanás. É o tema dessa mensagem, Jó, o eterno triunfo de Deus sobre Satanás. Vamos ler Jó capítulo 1, versículos 6 a 12. Diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Em outras versões, consideraste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste como serve a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2 agora. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Poder da Satanás. Deus é mentiroso. Quer a atenção de todos? Esse é o argumento que eu cresci ouvindo dos homens, ouvindo das pessoas, ouvindo, às vezes até por membros da minha própria família. Deus é mentiroso. E eu sempre perguntei por que esse tipo de acusação. Eu tenho um primo, o nome dele eu vou preservar, mas eu tenho um primo que ele basicamente tem a mesma idade que eu. E esse primo, ele é um rapaz muito inteligente. Ele começou nos caminhos do Evangelho, mas se desviou do Evangelho, se desviou da presença de Deus. E eu tenho até orado por esse rapaz, eu tenho orado por ele. E ele é uma pessoa que usa toda a bagagem que ele tem contra Deus e contra as coisas de Deus. E ele, um dia, eu conversando com ele, eu falei: rapaz, você não volta para a presença de Deus? Por que você não volta para Deus? Por que você não entrega novamente? Deus está de braços abertos esperando você, rapaz. Ele me disse: Ricardo, Deus é mentiroso. Eu falei: mas por que, rapaz, você acusa assim? Deus enviou seu filho para salvar você. Ele disse: observa só o caso de Jó. Estava lá Jó e Mefistófeles, que é um dos nomes literatos para Satanás.
Mefistófeles comparece diante de Deus e faz uma acusação, e faz uma espécie de uma coisa com Deus, e a vida de Jó que estava correta, estava perfeita, vem a buraco, vem a caos. Eu, desde os meus 17, 18 anos, eu escuto essa conversa dele. Eu ficava assim, meu Deus, como eu vou responder isso? E ele sempre deu um jeito de responder, porque a gente crê em Deus. E a gente diz, não, você está errado. Eu não sei te explicar, não, mas eu tenho certeza que você está errado. Mas não sabia explicar. Não sabia explicar a ele. Ele falou, olha só como é que Deus permite que até seus servos passem por problema. E por causa de uma acusação, Satanás já estava muito bem. Eu falei, rapaz, você está errado. Eu nunca consegui um bom argumento. Nunca tive um bom argumento. O meu desejo sempre, quando eu era jovem, era ter um argumento para responder aqueles que pedissem a razão da minha fé. Desde jovem eu quis sempre ter um bom argumento. Um argumento bíblico. Um argumento correto. Eu queria saber responder as pessoas. Quando as pessoas me questionavam, às vezes, eu queria saber responder as pessoas. E um dia desse, eu estava meditando, eu estou, bom sabe, a gente está meditando e faz isso a cada período. Eu estou meditando novamente no livro de Jó. Talvez você pode ser, pô, pastor, pegar do livro de Jó. É porque, irmãos, quando você para meditar nas Escrituras e ler a Bíblia, você vê a profundidade e a riqueza que ela tem. Eu estava meditando no livro de Jó e Deus me trouxe à memória esse caso. Deus me lembrou uma coisa que aconteceu há alguns anos atrás. Alguns anos atrás, Deus me lembrou e aí Deus me mostrou uma coisa que até então eu não tinha visto. Deus me trouxe uma revelação nesse texto que até então eu não tinha conhecimento. Eu falei, Deus, eu devo ser muito cego, porque eu li a Bíblia desde os 18 anos, eu não consegui ver isso até agora. Eu devo ser muito cegueta. Acho que eu sofro de miopia congênita. Também é miopia. Mas você entende, caramba. E você se depara com aquela revelação, você diz, agora entendo, agora entendi. Talvez eu vamos trazer isso nessa noite, e eu gostaria até que pudesse, depois, eu vou passar isso para ele, como resposta. A resposta veio alguns anos depois. A resposta que eu sempre quis dar veio alguns anos depois. E talvez seja a sua pergunta. Mas, Miguel, o que aconteceu aqui? O que está acontecendo? Eu quero te perguntar, irmãos, qual é o tema do livro de Jó? Na escola bíblica dominical, você vai estudar que o tema do livro de Jó é o sofrimento de Jó, a paciência de Jó. Jó é um homem conhecido pela sua paciência, não é isso? O homem paciente. Quando você fala de paciência, você fala de Jó. É o homem mais paciente da Bíblia. Porque passou o que passou e permaneceu firme na presença do Senhor. E nós olhamos o livro de Jó sobre essa perspectiva humana, sobre esse olhar humano, sobre o olhar do que está acontecendo na vida de Jó, da sua perda dos seus bens, a perda da sua família, a perda da sua saúde, e como ele entra num processo depois com seus amigos para identificar a causa disso, e conversa, como Deus no final responde e lhe restaura todas as coisas. Essa é a perspectiva nossa do livro de Jó. Mas, irmãos, o livro de Jó não começa assim. O livro de Jó não começa assim. O livro de Jó não começa com o olhar humano das coisas. Ele começa com uma revelação que você encontra pouco na Bíblia. Uma revelação daquilo que está acontecendo no céu. Ele começa dando um cenário de algo que está acontecendo no céu. E quando você começa a ver, a primeira coisa que salta em destaque é que Satanás ele comparece diante de Deus num dia específico, junto com os anjos, junto com os filhos de Deus, que a Bíblia diz aqui que são os anjos. Mostra os anjos.
São os Benai Elohim, os filhos de Deus segundo a criação, os anjos de Deus, portanto. E você começa a observar e nota que Deus pergunta a Satanás: observaste meu servo Jó? Consideraste meu servo Jó? Deus conhecia Jó. E Satanás disse que ele também observou e que ele também conhecia. Porque ele vai e argumenta. E é muito interessante isso, porque Jó, ele é um homem tanto conhecido no mundo físico, ele é um homem próspero, um homem rico, um homem da terra de Uz, temente a Deus, de Jadal, que tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jutas de boi, 500 jumentas, 1.000 anos de prestação de serviço, é um homem rico e próspero. Então, um homem conhecido no seu tempo, um homem conhecido na sua sociedade, pela sua riqueza e sua fama, mas também um homem conhecido no mundo espiritual. Deus o conhecia e Satanás também o conhecia. A fé que Jó possuía, e essa fé que Jó possuía em Deus, levava Jó a umas atitudes práticas, como a atitude de chamar seus filhos e os santificar, de se levantar de madrugada e oferecer holocausto a Deus, porque pensa assim, talvez algum deles tenha pecado, até alguma coisa tenha acontecido, então Jó já oferecia sacrifício a Deus para perdoar, para cobrir os pecados. Aleluia. Uma fé então que Jó possuía, não é aquela fé que fica esperando, mas é uma fé que toma uma atitude. E uma fé que toma uma atitude, irmãos, é uma fé que Deus conhece e é uma fé que Satanás conhece. Amém. Glória a Deus. Conhecer, eu digo, não ignora. Satanás não ignora. Satanás observa. Deus perguntou: observaste meu servo? Viste meu servo? Consideraste meu servo? Considerei, vi, observei. Eu vi quem ele é. Uma fé assim sincera, ela é objeto de observação, ela é objeto de consideração. É uma realidade tanto aos olhos de Deus quanto aos olhos do inimigo. E Jó é um homem reconhecido no mundo espiritual. É a primeira coisa que eu quero que você entenda. Um crente em Cristo, irmãos, que vive a sua vida com a mesma sinceridade, com temor, com fé para com o seu Senhor, também é uma pessoa reconhecida no mundo espiritual. Amém. Glória a Não, Deus. é uma pessoa reconhecida. Deus reconhece e o inimigo reconhece. Lembra dos casos dos exorcistas judeus ambulantes, filhos de Seva? Vamos abrir Atos 19 rapidamente. Vamos ver um caso emblemático que ilustra o que estamos dizendo. Atos 19, versículo 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. O camarada era sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu. Olha o que o espírito maligno responde: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles que de juros e feridos fugiram daquela casa. O que acontecia ali? Os espíritos malignos disseram: olha, eu conheço Jesus. Ou seja, eu sei quem é Jesus, mas eu também sei quem é Paulo. Eu também conheço a Paulo. Eu tenho observado Paulo. Ali o texto conhecer vem do grego epistemai, que significa conhecimento por familiaridade prolongada. Conhecimento que vem da observação íntima e familiar.
É como se você estivesse observando e estudando continuamente um fenômeno e vendo como aquele fenômeno acontece, então você passa a conhecer bem aquele fenômeno. Conhecer por observação contínua, insistente, persistente. E ali estão os Espíritos mais dizendo: eu sei quem é Paulo, ou seja, eu tenho observado Paulo, eu tenho visto quem é Paulo, eu tenho estudado a vida de Paulo, eu tenho olhado para Paulo, eu tenho seguido o ministério de Paulo, eu tenho conhecimento de quem é esse Paulo, eu sei quem ele é. Um conhecimento de algo, um reconhecimento, um conhecimento de alguém, de algo, de um ser espiritualmente maligno. Ou seja, o Satanás conhece o verdadeiro servo de Deus. Ele sabe. Hoje, nós muitas vezes não sabemos quem serve a Deus e quem não serve. Mas Deus sabe quem serve a Ele e quem não serve. E o inimigo também sabe quem serve a Deus e quem não serve. Verdade, aleluia. Ele sabe. E o primeiro caso que vem desse saber é: por que o inimigo tenta destruir tanto a tua vida? Porque ele sabe quem você é e sabe a quem você serve. Aleluia. Se você lembra do que Jesus disse: se vocês fossem desse mundo, o mundo vos amaria, porque o mundo amaria o que era seu. Mas que vocês não são desse mundo, o mundo vos odeia. Deixa eu pegar o que Jesus disse e aplicar aqui. Se o inimigo vos odeia, se ele quer destruir você, se você está enfrentando problemas continuamente, está enfrentando a batalha sobre a sua vida, é porque o inimigo sabe que você serve a Deus. Glória a Deus, Porque aleluia. ele tem verdadeiro ódio contra você. Note o ódio do inimigo contra Jó. Tira tudo que é dele. Depois, tira a saúde dele. E é assim que funciona. Ele quer destruir você. Ele não matou o Jó, porque Deus falou: não põe a mão na vida dele. E tem mais aí algo para a tua vida. O maior que seja o teu problema, Deus pôs um limite a ele. Por pior que esteja a situação que você esteja vivendo, Deus pôs um limite a ela. Ele disse para o diabo: até aqui só, a partir daqui você não mexe. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida está na mão de Deus. E o inimigo não pode tocar na nossa vida. Pastor, estou passando um momento, como a Josi colocou, está um bang, bala para lá, bala para cá. Bem, bang, está bala para lá e bala para cá. Mas o inimigo não toca na vida dele. Aleluia. Pastor, eu estou passando a situação, lá em Quintino, eu parei no carro e tal, eu tenho que trocar de bala e a bala pegou certinho. Bom, você chegou 10 minutos antes, 5 minutos antes, 5 minutos depois, mas nada aconteceu contigo. Porque o maligno sabe, primeiro, que você é servo de Deus e que Deus botou um limite. Não toca na vida. Não toca na vida. Não adianta ele insistir. Todas as vezes que um servo de Deus se destacar por sua fé verdadeira e dedicada, o seu crescimento espiritual aqui significa considerar Deus em todos os caminhos, em todas as coisas dessa terra. Satanás vai parar para analisar e conhecer. Esse sujeito se destaca. Essa irmã é um destaque. Esse irmão é um destaque. Esse tem o potencial de causar problema. Esse é um problema. Esse é uma dificuldade. Esse é uma barreira. Porque quando a gente é muito facinho, quando a vida vai muito facinha, quando tudo está muito facinho, se preocupe. Está tudo muito fácil. Estamos cantando a música do Jota Quest, fácil, extremamente fácil. Cuidado,
porque significa e pode significar que você está indo na contramão de Deus. Porque a vida nesta terra para um cristão não é fácil, extremamente fácil. Nós temos um momento de refrigério, é verdade. Mas também muita situação, muita luta e muita batalha que a gente passa, também é verdade. Aleluia. Por causa da nossa fé. A nossa fé incomoda, porque o nosso Deus incomoda. Quem tem fé viva, esse incomoda. Esse incomoda, não precisa falar não, irmão. Você incomoda da boca fechada. Com boca fechada você já incomoda as pessoas. Com boca fechada você já incomoda o inimigo. Com boca fechada. É a primeira coisa que eu queria te chamar a sua atenção nessa aula. Mas voltemos ao tempo. Voltemos ao tempo. Qual era a causa do livro de Jó? Qual é a causa do livro de Jó? Irmãos, a causa do livro de Jó não é Jó. É a primeira coisa que eu quero te dizer. Jó é o personagem secundário nessa história. Não é Jó. A causa do livro de Jó não é Jó. É a primeira coisa que eu quero te falar. A Bíblia diz assim: observaste o meu servo Jó? Satanás diz que porventura é tebalde, ou seja, é à toa, sem paga nenhuma, que Jó teme a Deus. Irmãos, vem comigo para as Escrituras. Observa o que Satanás disse. Está lá Jó na terra. E Deus, os filhos de Deus unidos no céu, Satanás comparece junto com os filhos de Deus, com os anjos. E aí o que vai acontecer? Deus disse: observaste meu servo Jó? Viste como ele é fiel, como ele é temente a Deus, como se desvia do mal? Viste como ele é fiel a mim? O que Satanás diz? Isso é lógico que ele vai ser. É lógico, Deus. Você está me apresentando Jó aqui? Fala sério, né? Lógico. É à toa que ele faz isso? É de graça? Do que Satanás está falando? O que ele está dizendo? Em outras palavras, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui, irmão? É Satanás está falando. Na presença de Deus, do próprio Deus, está dizendo assim: Deus, você suborna Jó. Tu comprou a fé de Jó. Você suborna ele. Você suborna ele. Você encheu ele de bens para obter fidelidade em troca. Vai vir falar que ele é fiel? É lógico que ele vai ser. Você encheu ele de bênção. Depois você vem me dizer que ele é fiel a ti? Quem não vai ser fiel desse jeito? Contigo comprando a fidelidade dos homens, enchendo ele de bênção. Quem não vai ser fiel assim? Perceba que é isso que ele quer dizer. Serve a Jó a Deus de balde? É à toa? Para de balde fica à toa? É de graça? É sem razão nenhuma? É uma fé desinteressada? Satanás está dizendo: não, é interesseira. Observe, irmãos, o que ele está dizendo. Ele está dizendo para Jó: esse que está me apresentando, temente a Deus, se desvia do mal, isso não é troca de nada não, Deus. Esse é o argumento de Satanás, percebe? Os homens são fiéis a Deus enquanto der tudo de bom para eles. Enquanto Deus for generoso e der tudo de bom, os homens são fiéis. Porque Deus comprou a fidelidade deles com bênção. Que argumento é esse? Percebe que esse argumento é o inverso do que se ensina na teologia da prosperidade? É o lado humano da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diz: dê o seu tudo que Deus vai ser fiel no céu. Esse é o argumento inverso. Se Deus te der tudo na terra, tu vai ser fiel.
Caso contrário, não. Caso contrário, não. Quem vai ser fiel? E quem não seria fiel? Quem não seria temente a um Deus abençoador? E que jamais permite a adversidade? O que Satanás está acusando a Deus é: Deus, olha, tu subornou ele e Jó te serve por razão egoísta. Ele serve porque é bom para ele servir. Quem não quer trabalhar para alguém que abençoa só? Quem não quer trabalhar por um chefe que só dá o mês de salário, que só chama de bonito, que só leva para jantar fora, que nunca dá uma bronquinha? Quem não quer ficar na igreja onde o pastor só passa a mão na cabeça? Quem não quer? Quem não quer servir? Quem não quer um marido que só dá tudo e não cobra nada? Quem não quer um marido banana? Quem não quer uma esposa que não fala nada dentro de casa? Quem não quer viver um mar de rosas? E Satanás está acusando isso. Tu deu um mar de rosas. Porque Jó serve por causa disso. Serve por causa disso. Observe, irmãos, que nós estamos aqui diante do conflito que é mais antigo do que o próprio Jó. Esse conflito é velho. É um conflito antigo, é mais antigo que o próprio homem. Satanás está acusando Deus de comprar para si amor e fidelidade. Daí, o que ele está dizendo é que todo amor a Deus na terra é interesseiro e egoísta. Nas palavras de Satanás, Deus sabe que se não der bênção a ninguém, ninguém vai amar ele, ninguém vai ser fiel. Agora, ele está falando isso para Deus. Na presença de quem, irmão, que ele está falando isso? Onde Satanás está falando isso? Na presença de quem, irmãos? Sim, Deus está lá. Mas na presença de quem mais? Dos anjos. É o recado para quem? Para Deus? Não, para os anjos. Olha aí, ó. Vocês fiéis, eu fiz o que fiz aqui no céu, vocês ficaram do lado dele, não ficaram? Vocês erraram. Ele comprou a fidelidade de vocês. Vocês deviam ter seguido a mim. Vocês resolveram seguir a ele, porque ele suborna vocês. Ninguém ama ele, não. Ninguém segue a ele de graça. Ele comprou, você comprou a fidelidade sua, por isso você segue a ele. É um recado dos anjos, irmãos. É lá na presença dele, dos anjos, onde Satanás está fazendo essa acusação. Daqueles que estavam prestando contas a Deus pelos seus atos, recebendo direção divina. Ele estava dizendo para os anjos fiéis, aos quais ele não conseguiu seduzir, que ele tinha toda a razão de se rebelar. Eu tenho razão de ser rebelde. Porque esse Deus aí, ele diz que ama, mas só, na verdade ele não ama. Ele compra amor. Ele compra fidelidade. Percebe o que ele está falando? Percebe o que ele está dizendo? Aqueles anjos haviam permanecido fiéis, em outras palavras, porque Deus quer mudar um jeito de suborná-los também. O conflito de Satanás contra Deus, irmãos, guarda isso. Não é sobre poder. Ele sabe que ele é uma reles criatura, uma porcaria de uma criatura rebelde. Ele sabe disso. Sabe que, como criatura, ele jamais vai ter mais poder que o Todo-Poderoso Criador. Ele sabe disso. O conflito de Satanás com Deus não é sobre poder. Não é. Ele vem com basófia aqui na nossa presença dos homens. Ele vem, eu sou, eu faço, eu aconteço. É cheio de basófiazinha. É porque eu sou, eu tranco rua, eu fecho rua, eu abro rua. Ele com a gente, ele é cheio de conversa fiada. Mas com Deus ele é pianinho. Ele sabe que não vai disputar poder com Deus. Qual é o conflito dele com Deus? Não é sobre quem tem mais poder. O conflito dele com Deus é pelos corações e mentes de toda a criação consciente, dos homens e dos anjos. Esse é o conflito de Deus com Satanás.
Deus, Satanás com Deus. Esse é o conflito. Satanás quer conquistar a tua mente. Satanás quer conquistar a minha mente. Satanás quer conquistar seguidores. E seguidores no mundo físico e no mundo espiritual. Porque o safado, me desculpa a palavra, não se rebelou sozinho. Porque ele quer seguidores. Ele está atrás de gente para seguir ele. Ele quer gente para seguir. O conflito dele é ele quer. Aqui é o meu, não é à toa que a Bíblia diz que aqui é o meu e o seu campo de batalha. Aqui que a gente vai trabalhar. Aqui é a nossa batalha. Aqui é a nossa guerra na mente. Aqui que a gente vai em guerra. É uma batalha, uma persuasão. Qual seria a prova de que Satanás tinha razão? A prova é simples. Ele diz: Deus, tira tudo dele. Tira tudo. Tudo que deu, tira. Para ver se ele não blasfema. Foi o que ele disse? Pois, bom, jovem. Tira tudo, para ver se ele não blasfema. Veja. Estende a mão. Toque em tudo quanto tem. E você vai ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Se Jó blasfemasse, quem acontecia?